Bom, e quem está comigo e com o Claudinei aqui nessa estreia do projeto Videotalks é a Sandra Maura, que ela é a CEO da Top Mind. Tudo bem, Sandra? Olá, boa tarde, tudo ótimo, e vocês? Tudo bom. Muito obrigado por seu tempo, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui. Você foi escolhida para inaugurar, porque a gente está inaugurando no mês das mulheres, né? Então, a gente resolveu convidar alguém de destaque nesse mundo feminino que tem um posicionamento executivo bastante forte, e você é uma delas. Ô, Sandra, quem vai começar a te fazer as perguntas é o Claudinei. Eu vou passar a bola para ele, e aí depois a gente vai bater um papo naturalmente e vamos levar essa entrevista aqui de uma maneira bem tranquila. Claudinei, tudo bem com você? Tudo bem, Guido, como é que está? Sandra, tudo bem? Tudo bem, Claudinei, como vai? Guido, muito obrigada pelo espaço. Claudinei, muito obrigada pelo espaço. Uma honra estar com vocês. Nós que agradecemos. Falou, você é uma pessoa que tem uma presença bastante expressiva, né, no mundo da área de tecnologia, e a gente sabe que o mundo de tecnologia não é muito favorável às mulheres, né? A gente sempre existe essa questão das mulheres nos cargos de liderança na área de tecnologia. Isso já é uma coisa que já se acontece já há bastante anos, não é uma novidade. Então, assim, a nossa curiosidade é saber como é que você, como mulher, começou a empreender há 15 anos atrás, né? Como é que foi a sua trajetória de ser uma empreendedora feminina e que exemplos você poderia compartilhar com a nossa audiência para mostrar os desafios que hoje uma mulher tem que enfrentar para chegar ao cargo e à posição que hoje você tem como uma das principais executivas do mercado de tecnologia no Brasil? Perfeito, obrigada pela pergunta, uma pergunta bem oportuna na minha visão. Eu trabalho com tecnologia desde sempre, eu ingressei na área com 17 anos, fui, curiosamente, muito bem recebida na área à época, e quando eu resolvi empreender há 18 anos atrás, a Top Mind fará 18 anos agora em maio, não poderia ser diferente que não a área de tecnologia da informação. É uma área que eu sempre brinco, né, que são de pensamentos cartesianos, de pensamentos mais analíticos e tudo mais. E se a gente pensar na complexidade de uma mulher, o que é um pensamento cartesiano e um pensamento analítico? É só mais uma área da sua vida, assim eu posso dizer, né? E ser empreendedora na área de tecnologia é muito, eu posso te dizer, desafiador e ao mesmo tempo agradável, porque a gente também colhe as gentilezas do mundo masculino a nosso favor. Curiosamente, isso acontece. Sou muito feliz na minha trajetória de TI. Claro que na minha sala, eficiência da computação lá atrás, nós éramos em duas mulheres para um universo 99%, vou dizer assim, masculino. Mas nós temos que saber aproveitar as oportunidades, se assim eu posso dizer. Você tem hoje mais de 380 colaboradores, né? Perfeito. E você é o dobro disso? Sim. Contando tudo, né? Contando Sim. Brasil, América Latina, Estados Unidos, né? Perfeito. Como é que foi trabalhar com essa mão de obra, Sandra, no ano de pandemia, como foi o ano passado, hein? Para todos os segmentos, tenho certeza que foi muito difícil, mas a área de tecnologia foi um elo muito importante nessa pandemia. Pois é. Se a gente imaginar que a tecnologia ela entrou na nossa casa naturalmente, seja através do e-commerce, de uma compra que nós fazemos pela internet, ou seja através de uma plataforma como nós estamos aqui, então acredito que foi um segmento, claro, em toda dificuldade tem uma oportunidade. E para a tecnologia não foi diferente, né? A tecnologia se tornou um meio essencial nesse movimento e nesse momento crítico de mercado de pandemia. Nós, Top Mind, se assim nós podemos dizer, né, já quero até fazer aqui uma colocação, nós estamos home office desde março, e a tecnologia nos favoreceu absurdamente.
Não perdemos performance, muito ao contrário, ganhamos performance, as nossas entregas 100% alinhadas, um grupo muito coeso. Claro que as nossas reuniões passaram a ser virtuais, naturalmente, porque não era diferente na nossa área, principalmente atendendo outros mercados, que necessariamente você não está em todas as reuniões presencialmente. Pois é. E, Sandra, como é que foi o comportamento do mercado? Porque você é uma empresa que presta serviço para o mercado, quer dizer, você apoia o mercado nas necessidades que eles têm de implantação, suporte de tecnologia. Como é que foi essa dificuldade em você prestar serviço de suporte de forma à distância, né? Você ter equipes atuando no Brasil internacionalmente, né? A gente teve também momentos diferentes aqui da pandemia, né? E como é que você conseguiu, por exemplo, superar essas dificuldades, esses desafios? E quais foram as principais dores dos seus clientes que você conseguiu aliviar e conseguiu ajudá-los nesse momento de transição que foi bastante difícil para todo tipo de organização? Eu posso colocar que desde a infraestrutura básica nós conseguimos ajudar o nosso cliente, né? Quando a pandemia chegou, muitos clientes não tinham estoque suficiente de notebook, por exemplo, para disponibilizar para o seu quadro de pessoal. Nós conseguimos disponibilizar no modelo de SaaS para o nosso cliente o equipamento, então acabou nascendo, se é assim que eu posso dizer, uma oportunidade também de um novo negócio. Eu tenho mais gente em casa, muitas vezes eu não tenho uma tecnologia, não atualizei tudo que eu precisava atualizar, não tinha um notebook robusto e tudo mais, então nós ajudamos o nosso cliente nesse sentido. Fora isso, o suporte remoto, ele cresceu bastante, né? O que não era, de fato, uma novidade, mas ele se tornou um serviço essencial, se assim eu posso colocar. Porque cada usuário na sua casa, com a sua infraestrutura, passou por alguma dificuldade. E nós, TopMind, dentro do nossa caixinha de Service Desk e Field Service, conseguimos apoiar os nossos clientes dando suporte remoto. E um suporte humanizado, tá? Não um suporte robotizado. Porque muitas vezes, né, nós temos as tecnologias no sentido de robôs, de chats e tudo mais, mas às vezes o usuário, ele precisa sim compartilhar a sua dor, né? Poxa, o meu notebook não estou conseguindo ingressar numa reunião. Isso aconteceu até conosco. Poxa, o que eu preciso fazer? São tantas variáveis, eu tenho aquele aplicativo instalado na minha máquina, meu computador está 100%, tem uma questão de segurança, então nós entramos nessa camada do suporte, e é um suporte que eu posso te dizer especial, se assim eu posso colocar. Porque nesse momento de pandemia e de home office, as famílias dos trabalhadores, dos profissionais, eles estão conciliando muitos papéis simultâneos. Exato. Então, sim, é um desafio ainda maior. É diferente de quando nós estamos na organização, que cada um está na sua estação de trabalho, com uma infraestrutura perfeita. Então, para a TopMind, inclusive, foi uma honra poder apoiar, ajudar e auxiliar os nossos clientes. E aí eu quero fazer uma observação aqui bem importante, pensando aqui junto com vocês. Acho que nasceu nesse serviço a empatia. Né? Antigamente, né, a gente poderia falar de um serviço simples, né? Tem um problema, um técnico me ajuda, um analista me ajuda. Mas não, nesse momento existe o quê? A empatia, né? Nós precisamos entender o todo desse cliente que nós vamos dar um suporte remoto. Sandra, o Claudinei tocou na sua internacionalização, né? Como é que surgiu a internacionalização? Quantos anos de empresa tinha? Como é que você decidiu internacionalizar a empresa? E foi como você esperava? A TopMind é uma empresa que ouve muito o seu cliente, né? O cliente nos move, o cliente nos ensina. E só nos ensina porque nós estamos abertos a aprender.
E lá em 2009, quando nós montamos a primeira subsidiária nos Estados Unidos, eu posso dizer para vocês que 10 anos faz muita diferença, 10 não mais, muita diferença. A burocracia era muito grande. Então, nós esbarramos com questões da burocracia, mas nós tínhamos um potencial de negócio estimulado pelo nosso cliente, que já é global. Então, assim, arregaçamos a manga, fizemos a abertura fora do Brasil. Posso até dizer para vocês que foi um processo relativamente rápido para a época. Consequentemente, quando nós abrimos a primeira unidade fora, expatriamos alguns profissionais daqui. Passar por uma expatriação é um processo, diria assim, que você olha o funcionário, você olha a família, você olha um todo. Então, para a gente foi uma oportunidade de aprender o negócio e de aprender a se comunicar globalmente, se assim eu posso colocar, né? E tudo isso se deu graças à confiança que sempre o cliente da TopMind depositou no nosso serviço. Você falou que nós temos que, nesse momento, ter uma empatia com o cliente. E a gente está falando muito desse trabalho home office, o trabalho híbrido, né? Uma tendência que as pessoas no futuro, ou logo que essa pandemia acabar, nunca vai ser o mesmo, né? Que vai ser uma nova realidade. E como é que você vê essa questão? Como é que você vê o futuro do trabalho nesse momento vamos dizer, novo normal, nesse momento que a pandemia está passando aí, espero que logo após a vacina passe por um novo momento, né? Como é que você está se preparando para atender esse novo cenário de mercado que promete acontecer aí ao final dessa crise, esperamos assim, né? Sim, sem dúvida. O mercado, de maneira geral, Claudinei, tenho certeza que aprendeu novas formas de trabalho, né? De maneira geral, né? Nós nunca mais teremos um cenário de 2019, de tempos atrás. É natural, o cliente aprendeu, a TopMind aprendeu, os funcionários, né, também aprenderam. Acredito que cada vez mais o mundo digital estará entre nós. Isso veio para ficar. Nós, TopMind, por exemplo, que estamos em home desde março, nós não voltamos. Para a gente, a realidade de um modelo híbrido é certo. Isso buscando o quê? Qualidade de vida para os nossos profissionais, principalmente nas grandes capitais, que nós temos um trânsito bastante pesado. E acho que todo mundo sabe que dá para você fazer as suas entregas, seja num SAP, seja numa plataforma digital qualquer, seja no ERP, com a mesma eficiência. Acredito que as empresas terão de trabalhar o quê? O engajamento, o treinamento. Esse, posso dizer para vocês, que foi um dos fatores de sucesso da TopMind. Nós temos um programa de team building desde 2014. Então, quando a gente fala numa unidade de empresa, no espírito corporativo, creio eu que as empresas, para engajar daqui para frente no modelo híbrido, vai passar por essa transformação. A digital já está acontecendo. Então, é a transformação de, poxa, eu tenho um novo profissional, como que eu vou integrá-lo sem tê-lo 100% no meu escritório, na minha sede, e por aí vai. Não sei se respondi, não sei se era isso que você estava buscando. Eu creio que acho que assim, existe uma grande discussão sobre o papel da liderança nesse novo normal, né? Porque as empresas estão preocupadas em como manter a cultura corporativa num ambiente de trabalho híbrido. Então, e aí a liderança vai ter um papel muito importante. E no seu caso, além disso, obviamente, você sendo uma liderança feminina, você tem uma outra visão sobre isso, porque as mulheres são mais sensíveis em relação às relações humanas, né? Eu acho que não é questão de machismo, mas eu creio que é uma verdade. Então, como é que você vê o papel das lideranças justamente para que essa transição possa acontecer e as empresas consigam manter essa cultura corporativa sem ter que todo mundo voltar a reuniões no escritório, a convenções externas, convenções em hotéis? Como é que você
vê essa visão do futuro? Na verdade, a gente vai passar por aquilo que a gente tem ouvido há muito tempo, né? Eu preciso de líder, eu não preciso de chefe. Essa é uma verdade, né? Então, se nós pegarmos essas duas palavras ao pé da letra, é essa a resposta. E uma liderança, ela é feita do diálogo, ela é feita da colaboração, ela é feita da cumplicidade, da delegação, eu delego, né? Eu não tenho que ficar vigiando, eu analiso o resultado, eu ia dizer cobro o resultado, mas não é essa a palavra. Eu analiso o resultado, né? Então, não tem mais, na minha visão, até porque na nossa prática Top Mind já é assim, se um profissional tem uma tarefa a ser feita, uma atividade a ser feita, se ele vai desenvolver às 10 da manhã, às 10 da noite, o importante é que ele desenvolva, né? E como que eu faço isso? É uma liderança do diálogo. E você tocou num ponto, né? A mulher, eu acredito que ela tem essa facilidade no seu DNA. Falar, dialogar, conversar, simplesmente abrir a boca, né? Porque quando eu falo, você me ouve. Quando você me ouve, você tem condições de me dar as respostas e a gente encontrar as soluções, os caminhos, as ações e os prazos. Então, a minha resposta a isso é o diálogo. Chefia, não. Liderança, sim. Aí vocês dois me deram um gancho aí, que é o seguinte. Sandra, como é que vocês estão vendo a contratação hoje de mão de obra? Você pode contratar uma pessoa hoje em qualquer lugar do mundo. Perfeito. Né? Quer dizer, sim. Você não precisa contratar na cidade onde está, se está prestando serviço mais. Isso já era. Perfeito. Isso aí foi até 2019. Perfeito. Né? Ou até março de 2020. Quer dizer, mudou completamente o panorama de contratação, né? Perfeito. E aí, como que você contrata, né? Naturalmente, você sempre vai conhecer o skill daquela pessoa que você vai contratar em qualquer lugar, né? A sua proficiência, se assim eu posso colocar, e tudo mais. Mas, uma vez contratado, você vai gerenciar o quê? A atividade, entrega. Simples assim. E pode ser em qualquer lugar. Acredito que se a gente tirar uma boa lição desse momento que nós estamos vivendo, hoje a gente está falando assim, gente, qualquer pessoa de qualquer lugar pode fazer uma entrega excepcional. Eu só preciso ser clara com o que ele precisa entregar, qual é o prazo dele, e por aí vai. Claro, né, existem sempre os pontos de controle, e isso faz parte, inclusive, de uma liderança. Sem dúvida. Fala, Cláudio. Eu acho que uma coisa bastante importante no caso da atividade de vocês é garantir a qualidade do serviço, né? Efetivamente, o que você está dizendo é isso, é avaliar a qualidade do serviço prestado pelo profissional, independente de onde ele esteja fisicamente, né? Perfeito, exatamente isso, exatamente isso. E a tecnologia, ela favorece isso, né? Então, você tem uma questão de fuso em outros países, poxa, qual o problema, né? Eu vou me deslocar um pouquinho aqui, a pessoa que está em Portugal um pouquinho lá, a pessoa do México também, né? E, de novo, né? Se eu tenho claro a minha entrega e a ponta que é o cliente, se eu tenho um diálogo com o meu cliente, se eu acompanho o meu cliente, naturalmente eu saberei se eu tenho problema a ponto de corrigir rapidamente, né? Porque todo mundo hoje pede o quê? Resposta rápida. Se a gente pensar que a gente não tem paciência para esperar 15 segundos para um computador subir, é o mesmo conceito, né? Quando a gente está sendo cliente na ponta, a gente tem que ter essa visão. Queria até fazer uma observação aqui, se não couber, vocês me avisam. Eu tenho, todas as manhãs, tripla jornada. Eu tenho 3 filhos, e eu faço aula com os 3 simultaneamente. Parece uma startup a minha casa no período da manhã. É verdade, gente. Eu não estou reclamando, não. Aliás, tem sido incrível, porque talvez eu não conhecesse os meus filhos como eu conheço hoje. As minhas gêmeas têm 9 anos e o meu filho, o Henrico, tem 8 anos. É curioso, porque eles estão praticamente na mesma série, as gêmeas o Henrico está numa série anterior,
O conteúdo é praticamente o mesmo, mas a demanda e a resposta de cada um é personalizada. Então, quando a gente fala na experiência do usuário, é isso. Nós temos que estar atento à experiência do usuário. Seja o nosso cliente na ponta, no e-commerce, com uma pesquisa, seja o nosso cliente num atendimento remoto, seja um cliente quando a gente vai entregar um projeto de RPA e por aí vai. Né? É a experiência do usuário, é esse diálogo constante, é você estar perto, é você pedir feedback e você ouvir o feedback. Se não couber de novo, vocês me falam. Uma das minhas filhas, ela, todos os dias, eu falo para ela que eu a amo. Falo para os três, mas a Sofia de uma maneira muito especial. Aí eu falo assim para ela, filha, a mamãe precisa te falar uma coisa. Ela faz uma carinha, ela coloca uma escuta tão ativa, como se ela estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez. E como se ela nunca tivesse ouvido aquilo. Aí eu falo, filha, a mamãe te ama. Ela fala assim, mamãe, eu também te amo. Eu sabia que você ia me dizer, mas era importante você me dizer. Então, é isso. Eu acredito que se a gente usar dessa escuta ativa o tempo inteiro, a gente vai aprender mais, vai fazer melhor e vai fazer mais rápido. Precisa ter uma boa gestão de equipe. Pois é. Gente, bem, olha, posso dizer para vocês que, de fato, nem sei se é uma boa gestão de equipe, mas a minha startup está lá, firme e forte. No prazo, nós entregamos as atividades. Exatamente. Está se cumprindo. Exatamente. E é bem interessante, né, essa analogia, né? Aí, às vezes, eu penso assim, falo, nossa, como que a gente vai tocar o dia de hoje? Aí eu penso, diálogo, conversa, percebe como cada um acordou que esse vai ser o diferencial do dia. Se acordou meio azedo, vamos mudar a estratégia. Então, e por falar em estratégia e visão, você é uma excelente jogadora de truco, né? Eu sou. Exatamente. Essa pandemia, olha, me deixou aí, ó, de cabelo em pé, posso jogar truco. E também é uma excelente pescadora, que eu sei. Né? O quanto que o truco e o quanto que a pescaria te ajudaram na tua profissão? Ou na tua liderança, ou no dia a dia? Eu quero fazer uma analogia simples, né? O truco é um jogo de estratégia e a pescaria é um jogo de paciência, é um entretenimento de paciência. Então, são dois itens que acompanham o empreendedor. São dois itens importantes que acompanham o líder. E eu posso te dizer, assim, que são coisas que eu faço com prazer, assim, muito, muito, muito grande. Me energiza, é muito, muito curioso, é muito gostoso. E, claro, né, se a gente pensar de uma maneira muito fria, né, as coisas não são soltas, né? Não. Talvez faça parte de um DNA como um todo, né? Para você empreender, você tem que ter paciência, você tem que ter sabedoria, às vezes você dá 2 passos para trás para avançar 5, né? E tudo isso está nesses 2 hobbies aí que você citou. Falando em visão, eu fiquei sabendo que você está entrando em novos mercados, que vocês pretendem lançar novas linhas de negócio. Então, você poderia nos adiantar aí como é que vai ser a Top Mind de 2021? Nós já inauguramos uma unidade no México. Nós vamos trabalhar fortemente com RPA e Analytics nesse mercado. Já temos alguns projetos fechados. A nossa ideia é atender alguns clientes que já são do portfólio da Top Mind nesse mercado e conquistar minimamente mais 12 clientes nesse país. Ainda super em off ou em primeiríssima mão, a nossa unidade lá fora chama-se Top of Mind. Que legal. Bacana. Agora, vocês estão também caminhando forte, ou já deve estar consolidado, inteligência artificial, Big Data, Analytics, Deep Learning, né?
Como é que está isso e como é que o mercado está recebendo isso? Porque são coisas muito novas, né? E você implantar uma coisa nova numa pandemia dessa não deve ser fácil, hein? Eu queria entender se você usa essas tecnologias para prestar serviço do seu portfólio atual, ou você está criando novas linhas de negócio, novos produtos. Essas tecnologias foram incorporadas no nosso portfólio no começo do ano passado. Nós já tínhamos feito um estudo amplo do mercado, sabíamos que RPA era uma tendência, sabíamos que Analytics era uma tendência, incorporamos uma célula no nosso portfólio, montamos uma equipe. O ano passado, nós trabalhamos muito na divulgação desse portfólio, desse serviço. Nós percebemos que o mercado tem uma demanda incrível e potencial para Analytics, Big Data e por aí vai. O ano passado, nós percebemos que as empresas não tinham budget, ou seja, elas tinham o projeto, mas não tinham o budget. E nós nos deparamos com muitas situações assim, poxa, eu vou lançar o projeto, vou colocar uma RFP no mercado, colheram várias propostas de mercado, quando chegaram essas propostas, as empresas disseram assim, olha, o meu orçamento não foi feito adequadamente. Talvez eu tenha subestimado esse mercado, essas tecnologias. E muitas voltaram e colocaram na esteira para esse ano. Então, nós imaginamos, acreditamos e estamos trabalhando, a TopMind está caminhando para isso, para que nesse semestre toda a demanda represada de 2020 seja fechada. Até a título de informação, nós tivemos 125 propostas colocadas no mercado ao longo de 2020 em cima dessas duas tecnologias, porque elas estão juntas, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, RPA é um pacote. Perfeito. Hoje, RPA e inteligência artificial estão se juntando, né? Perfeito. Bom, Guido, acho que a gente está chegando quase aí ao final da nossa... Exatamente, mas tem mais uma perguntinha para a Sandra aqui, que é Você tem um projeto social bastante bacana, né, Sandra? Que é o Top... Como é que é mesmo? Mais próximo. Isso, fala dele. Top mais próximo, exatamente. Acho que é importante falar sobre isso. Acho que é importante falar sobre isso. É um projeto que a gente se orgulha muito, a TopMind lançou esse projeto em 2014, apoiou mais de 10 mil profissionais na recolocação. O nosso objetivo sempre foi dar capacitação, ajudar, apoiar as pessoas na recolocação. Esse projeto, nossa, passou por muitas pessoas, nós temos muitos depoimentos gratificantes. Ele volta agora no final de abril com uma outra leitura. Esse ano nós queremos falar com dar mais otimismo para as pessoas, né? Nós chegamos à conclusão que fizemos uma jornada muito bacana de conhecimento, de conteúdo e tudo mais, mas o mundo hoje ele precisa de esperança. Acho que quando nós consultamos qualquer informação, não importa se é no celular, no notebook, no noticiário, acho que a gente ouve tanta coisa que não é bacana, então a gente quer falar de inspiração. A gente quer tocar o coração de cada profissional que está desempregado, dizendo, cara, você é possível, traça uma meta, você vai chegar lá. Se você tem que fazer uma mudança de carreira, faça, corra na frente. E nós vamos chamar, fica aqui, né, a dica, algumas pessoas-chave do mercado para dar depoimentos nessa linha para esse nosso público do Top Mais Próximo. Será lançado na última semana de abril. Vocês são nossos convidados assim especiais. É um projeto que a TopMind se orgulha bastante. Obrigado. Klaus, você quer dar o teu encerramento aí? Eu faço depois aqui. Eu gostaria de agradecer e gostaria que a Sandra fizesse o encerramento dela, de como ela vê esse momento que nós estamos passando e que mensagem você poderia deixar com a nossa audiência em relação a todo esse momento de incerteza que o mercado está vivendo, né? Então, você com a sua experiência e, obviamente, com a vivência que você tem no mercado e com as pessoas, como é que você
está vendo esse futuro e qual a sua visão que você tem aqui para a nossa audiência e para o nosso país. Só uma coisinha, Sandra, peraí. Dá umas dicas aí para quem quer empreender também, por favor. Principalmente mulheres. Eu vou dizer uma coisa, não pegue um livro de administração na sua essência. Seja arrojado, pega ali o básico, mas seja determinado. Faça um plano simples, às vezes a gente se preocupa muito com o todo, com aquele glamour todo, mas não, faz um roteiro simples, um planejamento simples, e, gente, ação. Eu sempre digo, né, se você colocar um problema e definir 10 ações para aquele problema, ou seja, possíveis soluções, você já está num bom caminho. Então, quem tem o desejo de empreender, não perca a esperança. Faça. Só não faça loucura, né? Claro. Mas faça. Dê o primeiro passo. Né? O empreendedorismo, ele não é feito de 100% de sucesso. Ele é feito de sucesso, sim. Mas tem o tal do MVP. A gente se lança, se tiver que fazer uma correção de rota, simples. Faz, mas não perca a esperança. É isso que eu quero dizer. Não perca a esperança. Quando estiver sem energia, vai pescar, volta, redefine os planos e vai para a ação. Respondeu a tua, Claudinei? Sim, eu acho que é uma boa dica. Vai pescar e volta e faz acontecer. Mão à massa, gente, mão à massa. Claro, nós não estamos vivendo um momento simples, né? Mas é um momento também que a gente pode se reinventar, a gente pode cocriar e deve cocriar. Às vezes nós nos cobramos muito, mas a gente só é humano. E se a gente começar, a gente vai saber o que vai dar certo e o que não der, só é um aprendizado. Exatamente. Como todos já se diz sempre, né, o famoso ditado chinês, na crise aparecem as oportunidades, né? Perfeito. Exatamente. O momento que a gente está vivendo também está gerando bastante oportunidades, né? Muitos estão se reinventando nesse momento de dificuldade que estamos passando todos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é isso, a palavra é se reinventa. Vai para frente, vai para cima, né? Energia. Gasta a energia boa com coisas boas, né? E aquilo que não foi tão bom assim, deixa de lado e fala, cara, vou correr na frente. Exatamente. Da minha parte, você encerra, deixa eu agradecer aqui a Sandra, eu achei que foi bastante oportuno pelo fato de ser o mês da mulher, mas muito mais oportuno pelas mensagens e pelas experiências que você compartilhou com a nossa audiência aqui na primeira edição do Video Talks. Muito obrigado, Sandra. Eu que agradeço, Claudinei, muito obrigada. Guido, muito obrigada, uma honra e um prazer. Estou sempre à disposição. Tá, eu que agradeço, em nome do Claudinei também. Foi uma honra ter você aqui com a gente nessa inauguração do Video Talks. E espero que a gente possa conversar mais vezes aqui durante esse ano, porque isso tudo vai passar, a gente vai ter outro mercado mais para frente, né? E muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um abraço para vocês. Obrigado, Cláudio, um abraço também, muito obrigado. E eu sou o Guido Orlando Júnior, e você, por favor, inscreva-se no canal do Video Talks, curta esse vídeo, é bastante importante para a gente, clica no sininho para você receber em primeira mão os vídeos que vão ser publicados aqui, e a gente se vê no próximo programa. Tchau!